Muito boa noite para você ligado aqui no canal do Os Mundialistas e hoje estamos com Zenon de Souza Faria, que foi um dos grandes meio-campistas da história do Esporte Clube Corinthians Paulista e do futebol brasileiro. No Corinthians jogou de 81 a 85 e se destacou pela classe, visão de jogo, pelas cobranças de faltas impecáveis do craque do Coringão. Em 82 foi campeão paulista pelo Corinthians, marcando época com um dos maiores ídolos da sua história, o Dr. Sócrates, eterno Dr. Sócrates. Além disso, teve passagens marcantes como clubes como Santos, Atlético Mineiro e foi campeão brasileiro pelo Guarani de Campinas. Zenon, primeiramente agradecer pela disponibilidade, é um prazer muito grande estar falando aqui com você. Muito respeito e admiração à sua história. Eu, como corintiano, reconheço a sua importância fundamental para o clube na sua história, principalmente numa época tão marcante do clube, né, que foi a época da democracia corintiana. E gostaria de te agradecer pela disponibilidade e queria que você falasse um pouco, Zenon, sobre a questão da democracia corintiana, né? Porque pessoas como eu, por exemplo, pessoas mais jovens, a gente não tem muita noção do que foi a democracia corintiana. Obviamente, é lembrado, né, por um ato de coragem, liberdade, consciência política, principalmente. Mostrou que o futebol é muito mais do que o futebol, né? O futebol ultrapassa as 4 linhas dentro de campo. Pode ser um espaço de cidadania, expressão, resistência, como vocês fizeram na época da democracia corintiana. Muito boa noite, Zenon. Boa noite, Pedro. É um prazer muito grande bater esse papo com você. Como já dizia Raul Seixas, nós vivíamos numa sociedade alternativa, né? E foi aonde nós tomamos essa posição de criar a democracia corintiana para brigar por uma redemocratização do país. O país vivia numa ditadura muito pesada, muito forte, reprimida, lei da mordaça, e aí criamos esse projeto, e um projeto vencedor, eu te diria. Exatamente, muito mais do que vencedor, né? Além das conquistas extra-campo, vocês foram campeão paulista também, né? Em 82 e 83, se eu não me engano. É uma época realmente muito marcante para o torcedor corintiano. E uma das primeiras perguntas que eu queria fazer para você é: você vivendo dentro do campo, toda essa questão da democracia corintiana, como a democracia corintiana teve impacto fora do futebol? Bom, fora do futebol, praticamente nós atravessamos fronteiras, né, com esse projeto, né? O povo veio com a gente, o povo brasileiro veio com a gente, pessoas de todos os segmentos, atores, atrizes, cantores, cantoras, grandes políticos na época, também vieram com a gente e isso fortaleceu o nosso projeto, sem dúvida nenhuma. Só que nós necessitávamos de resultados positivos dentro de campo para fortalecer a democracia. E nós fizemos isso com muita eficiência. Fomos bicampeões, fomos campeões de outros torneios que aconteceram, não só aqui no Brasil, como no exterior, né? Então, a democracia, esse projeto, praticamente, ele evoluiu de uma certa forma que, quando nós fizemos uma abordagem em cima de um palanque, lá no viaduto do Chá, com mais de quase 2 milhões de pessoas, ali no Vale do Anhangabaú, ali nós sentimos que a democracia estava muito forte, entendeu? Então, nunca desistimos, sempre falando o que gostaríamos, e isso ficou marcante no mundo. Tanto é que outro dia eu estava assistindo um documentário do Eric Cantona, aquele francês, né, que jogou na seleção francesa e virou ator de Hollywood. Ele falou que a frustração dele era não ter participado do movimento da democracia corintiana. Olha só. Então, realmente, foi um movimento, Zenon, que ultrapassou fronteiras, né? Ultrapassou o mundo. Eu acho que realmente, dentro do futebol, foi uma mobilização social, né? Uma manifestação social muito importante de um clube tão rico de história que nem é o Corinthians. Eu queria entender um pouco de você,
você deu um pouco da sua visão como jogador dentro do campo, né, em relação às conquistas que tinha que demonstrar também dentro de campo, além de passar por uma situação de ditadura militar e combater todos essa censura, essa falta de liberdade de expressão, enfim, vocês também tinham que demonstrar desempenho dentro do campo, né? Eu queria entender de você como um jogador da época, como que a torcida reagia a esse movimento que vocês fizeram? Eles vieram com a gente, entendeu? Sem eles, a gente não teria tanta força para tocar em frente esse projeto. Então, eles entenderam aquilo que nós gostaríamos, porque seria um bem para eles também, né? Votar para presidente. Então, eles ficaram unidos com a gente dentro desse projeto e foram, sem dúvida nenhuma, importantíssimos demais para que nós dessemos uns 2, 3 passos em busca do regime democrático. Sim. E Zenon, você jogou com talvez o maior ídolo da história do Esporte Clube Corinthians Paulista, né? O Dr. Sócrates, enfim. A galera da nova geração tem o debate com o Cássio, o goleiro, o Marcelinho Carioca, o próprio Craque Neto. Eu queria que você falasse um pouco o quanto o Sócrates, você mais que ninguém deve saber disso, viveu com ele o cotidiano, o quanto o Sócrates foi importante para esse movimento. Ele foi o cabeça de tudo, cara. Ele, juntamente com o diretor Adilson Monteiro Alves, sociólogo, né? Pai do Duílio, né? Que recentemente foi presidente do Corinthians. Então, o Sócrates era um cara diferenciado demais em todos os sentidos, não só dentro de campo, como fora de campo, com suas ideias, sempre positivas e sempre pensando no cidadão brasileiro, entendeu? Então, ele foi o cara cabeça desse projeto e nós abraçamos a causa. Eterno Dr. Sócrates, fundamental para essa virada de chave, eu acho que não só no futebol, mas sim como uma população, né, dentro do nosso território brasileiro. E Zenon, você falou muito sobre a tensão política, a tensão que vocês viviam dentro de campo. Vocês, jogadores que participaram do movimento da democracia, como foi lidar com a tensão política e manter o foco nas competições? Você mesmo acabou de falar, deu um pouco do spoiler, né? Falou que vocês tinham que vencer também, né? Não era somente lidar com as questões políticas que vinham fora de campo. Vocês tinham que se concentrar em 2 coisas ao mesmo tempo. Como que foi para vocês lidar com essa tensão política e com as conquistas dentro de campo? E que aconteceu, né? Campeão paulista em 82 e 83. Bom, quando nós criamos esse projeto, que inclusive o falecido o Oliveto, né, que foi um dos caras também muito forte, para que nós pudéssemos ter essa força de buscar o nosso ideal. Não foi fácil, porque a gente, às vezes, recebia um recadinho para a gente parar um pouquinho de falar, mas jamais nos calamos. Jamais nos calamos. Sempre que podíamos, a gente fortalecia o projeto, principalmente depois das vitórias, né, que aconteciam dentro de campo. Então, essa união, né, de vitórias e a forma de se expressar, a forma de colocar o projeto num espelho, numa vitrine, era muito importante para nós, entendeu? Já que criamos isso, nós tínhamos que ter a responsabilidade de bater firme em cima daquilo que nós desejávamos. Com certeza. Zenon, agora trazendo um pouco para a situação de hoje em dia. Hoje a gente não vê jogadores se posicionarem politicamente, né? Cada vez menos acontece isso, diferentemente da sua época. A maioria prefere esconder o seu lado político, por medo de repercussão da internet, enfim, o cancelamento de hoje em dia. E vocês, em uma época que não podiam nem se expressar, fizeram um movimento tão importante pelo Brasil todo. O que você pensa disso, da questão do nosso dia a dia, hoje em dia, na nossa atualidade, os jogadores cada vez menos se manifestarem na sua posição política, enfim, todas essas questões
sociais do nosso país. Isso eu acredito que seja mais uma própria jogada dos empresários de não deixar os jogadores se expor, né? Eu acredito que seja isso, porque tem muitos atletas aí que poderiam dar a sua opinião sobre o nosso governo, sobre o nosso país, pois, afinal, o povo brasileiro ele não tem essa abertura na imprensa para poder falar. O atleta tem essa abertura. Então, eu acho que eles poderiam se expor um pouco mais em busca de um país melhor, né? O que seria bom para o povão, de uma forma geral, né? Então, eu creio assim, que os empresários, eles não deixam os atletas brigarem ou se expor, né, em assuntos que são fora do mundo futebolístico. E qual que é a importância da torcida neste momento da posição de... Deu uma travadinha? Deu. Eu queria entender... Travou de novo. Melhorou agora? Agora escutei você. Tá escutando? Tá legal? Sim. Perfeito. Eu estava falando para vocês, qual que é a importância da torcida em tudo nisso, né? A gente estava falando sobre os jogadores se posicionarem dentro de campo, quanto é importante para um país melhor, como você mesmo disse. E o lado da torcida? Qual que é a importância da torcida se manifestar e dar a sua posição em relação a todos esses acontecimentos? Bom, nós já tivemos aí, né, manifestação da torcida do Corinthians, inclusive usando até a nossa faixa de democracia corintiana, né, pelas ruas, pelas avenidas, pelas ruas de São Paulo, né? Só que eu não gostei muito da forma, porque teve muitos atritos, né, envolvendo aquele movimento naquela ocasião, por parte dos torcedores, e nós não gostamos disso. O nosso intuito era, sim, usar a palavra e não a violência, né? Então, nós praticamente usávamos mais a forma de falar do nosso intuito do que propriamente entrar em atrito com o pessoal na época, entendeu? Então, a gente tratava muito mais de falar, de se expressar, de se explicar do que gostaríamos, do que entrar em atrito com a ditadura. Com certeza, Zenon. E para finalizar a entrevista, Zenon, queria fazer a última pergunta, que é como que você pensa que a democracia corintiana, o que a democracia corintiana pode ensinar para o futebol e para a sociedade atual? Eu acho que foi um exemplo. A democracia, ela é decantada em prosas e versos até hoje, entendeu? Ela jamais será esquecida, porque foi um movimento único, porque nenhum outro clube tentou fazer isso ou se aproximou da gente para também entrar dentro desse projeto, né, de buscar uma democracia para o país. Nós praticamente ficamos isolados. O Clube Corinthians ficou isolado, lógico, como clube, mas de uma forma geral, com o povo do Brasil, que veio com a gente, entendeu? Como eu já frisei, muitos políticos subiram no palanque, políticos importantíssimos na época, Ulisses Guimarães, Fernando Henrique Cardoso, enfim, e outros mais, né? Além de atores, de cantores que também subiram no palanque para dar o seu parecer. Mas, dentre eles, na minha opinião, o mais importante de todos que estava lá em cima era o Sócrates.
Dr. Sócrates. Sensacional, Zenon. Cara, agradecer pela sua disponibilidade, Zenon, pela sua coragem, né? Eu acho que você, como tantos outros daquele por uma questão tão importante que foi a democracia corintiana, o posicionamento de vocês, a coragem de vocês em relação a um momento tão sombrio do nosso país, né? Tão cruel. Então, muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu, como um estudante de jornalismo, é muito gratificante poder te entrevistar e entender um pouco melhor dessa história do futebol, que eu acho que é uma das histórias mais bonitas, né, que é a democracia corintiana. Pelo menos é o assunto que eu mais me interesso, pela toda a questão social, toda a manifestação, por vocês terem coragem e poderem se expressar da maneira que vocês quiseram e conseguiram fazer isso. Eu acho que foi um passo muito importante para o fim da ditadura militar. Eu acho que foi fundamental toda essa manifestação que o Corinthians fez junto com o Zenon, que é você, o Sócrates, o Casagrande. Eu acho que foi fundamental. Então, muito obrigado pelo tempo de hoje e espero que você tenha gostado da entrevista. Foi curtinha, mas tenho certeza que a galera de casa vai conseguir aprender muita coisa sobre todas as suas vivências dentro da democracia corintiana, Zenon. Com certeza. Eu acho que eles vão enaltecer muito tudo aquilo que nós fizemos na década de 80, mais propriamente em 82, 83 e 84. E aquela camisa que está ali, ela está entre as 50 camisas eternizadas no mundo. No mundo. Aquela camisa ali, ó, Democracia Corintiana. Entendeu? Então, eu fico muito orgulhoso de ter participado daquele momento no Clube Corinthians. Com certeza. Para mim, a camisa mais bonita do mundo é essa aí, da democracia corintiana, a camisa mais marcante. Mais uma vez, muito obrigado, Zenon, pelo bate-papo. Espero que você tenha gostado desse bate-papo e poder ter falado um pouco melhor sobre toda essa situação da democracia corintiana, Zenon. Valeu. Grande abraço. Muito obrigado, gente. Até a próxima.